Livro de Daniel, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, vou pular alguns, mas eu vou dizendo para você acompanhar. A partir do verso 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Continuando no verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vejam aqui que o rei queria que esses jovens que vieram de Israel aprendessem a lei, as leis, a cultura dos caldeus. Há uma opressão, há uma obrigação em se mudar a condição deles. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam um dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Continuando no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando você decide mudar o ambiente ao seu redor, Deus move todas as coisas para que você vença, para que você faça a transformação para a qual você foi chamado a fazer. Você não faz nada sozinho. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Mais uma vez, o ambiente determina o que ele deveria fazer. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti a nossa aparência, e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Até aqui. Feche seus olhos por um momento. Eu quero orar com você por essa palavra. Espírito Santo de Deus, assim como é real a tua presença neste lugar, que seja real essa palavra no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que ela possa vir, Senhor, verdadeiramente transformar. Que ela possa vir, Deus, trazer a eles um discernimento de que eles foram chamados para mudar, Senhor. Que eles foram chamados, Deus, para fazer aquilo que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor fez na vida deles quando nós o conhecemos. O Senhor nos transformou. O Senhor nos reconciliou. E da mesma maneira, Senhor, o Senhor nos chama nesta manhã a transformar outras vidas, a reconciliar outras vidas, a fazer aquilo que o Senhor fez conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus eu te peço que todo o nosso eu caia por terra, Deus. Pai, eu te peço como eu sempre te peço, Senhor. Fecha a minha boca natural, fecha os meus olhos naturais, fecha os nossos ouvidos naturais. Abra a nossa boca espiritual, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Que nós possamos ver, ouvir, sentir a Tua presença e dizer a Tua palavra. Continua falando conosco, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos nos diminuir ao ponto de não existir, para que a Tua presença permaneça neste lugar. Assim nós oramos nesta manhã e Te glorificamos, Rei da Glória. Sê conosco. Obrigado por tudo, meu Deus. Aleluias.
Como eu disse há pouco, há uma identidade de sal e luz sobre você. Havia essa mesma identidade sobre Daniel. E se você olhar com atenção aquilo que foi lido aqui da palavra do Senhor, sobre a condição e a situação de Daniel, e trouxer isso para a sua vida, você vai encontrar várias situações parecidas. Daniel foi trago de um lugar para um lugar desconhecido. Ele vivia em meio a um mundo, a um ambiente que não era o dele. E a todo tempo, algo ao redor de Daniel queria mudar a sua condição. O rei queria que ele aprendesse as leis. O rei queria que ele se formasse no conhecimento dos caldeus. O rei determinou o alimento, a bebida, a condição. Mas quando Daniel olhou para o seu interior, e eu penso que ele olhou para o seu interior, e ele identificou aquilo que havia sobre a vida dele, ele disse: não. O mundo, o ambiente que eu estou não vai me mudar. Mas eu vou mudar este lugar. Eu não estou aqui sem um propósito, eu estou aqui com um propósito. E eu vou cumprir esse propósito. E a palavra de Deus, ela é tão interessante, que se você pensar, Daniel era um cativo. Mas ele achou graça no chefe dos eunucos ali, porque Deus moveu para que ele o abençoasse. Então, quando você decide mudar o ambiente ao seu redor, quando você decide fazer a diferença aonde você está, Deus move todas as condições para que você seja favorecido. Daniel não temeu, ele se posicionou. E no final, a posição que ele tomou fez com que ele se destacasse em meio às outras pessoas. Fez com que ele fosse mais robusto, mais inteligente, mais forte. A diferença era tanta que, comparada com as outras pessoas que seguiram aquilo que o mundo, naquele ambiente, colocou, a diferença era tanta que ele se destacou. Daniel não deixou que o mundo o transformasse, mas ele mudou a condição dele naquele lugar. E é para isso que você foi chamado, querido. Você foi chamado para mudar essa condição. Às vezes você trabalha num lugar que você olha de um lado, você olha do outro, não há uma pessoa que conhece Deus, mas você conhece. Às vezes você chega num ambiente em que as palavras que são ditas naquele ambiente não são as palavras que você costuma dizer, mas você conhece a Deus. E o que você vai fazer nessa situação? Falar como eles, pensar como eles, agir como eles? Ou você vai se posicionar e dizer: não, há uma identidade em mim, há algo poderoso de Deus em mim, e se eu estou aqui é para que eu mude este lugar, e não para que este lugar me mude. Daniel fez a diferença naquele lugar. Ele se posicionou e disse: não, não comerei e não beberei. Quantas vezes o mundo nos oferece banquetes, a todo tempo, como o pastor Ricardo costuma dizer, a todo tempo há convites do mundo. Se você sair ali fora, eu penso que em meia hora há um convite do mundo para você. Há um banquete te esperando, há bebidas, há manjares, há melhor comida, há o melhor vinho. O mundo não oferece o pior para você. Ele oferece o pior disfarçado de melhor. Você tem que se posicionar e dizer: não. Eu não estou aqui para comer, para beber e para aprender o que o mundo quer me ensinar. Mas eu estou aqui para manter a minha posição de homem de Deus, de mulher de Deus, e dizer: eu vou fazer a diferença. Você não foi chamado para guardar aquilo que o Senhor te entregou. Você foi chamado para usar aquilo que Deus te entregou. Essa autoridade que está sobre você tem que ser usada. Ela tem que ser usada sim. Ah, mas eu sou tímido, eu não consigo falar. Deus muda a condição a partir do momento que você se posicionar. A partir do momento que você dizer: sim, eu vou fazer a diferença aqui. Deus move todas as coisas para que o propósito se cumpra. Foi assim com Daniel, vai ser assim com você, em qualquer lugar que você estiver. Eu penso que em determinado momento Daniel olhou para dentro dele, encontrou a identidade, reconheceu a identidade, creu na identidade e agiu conforme a identidade que Deus colocou nele. Se você olhar para dentro de você agora, você vai encontrar essa identidade que há em você. E após encontrar, creia nela. E após crer nela, use ela. Isso é dom de Deus para a sua vida. De mudar e transformar pessoas ao seu redor.
Há uma identidade de sal e luz sobre você. Você pode dizer comigo? Há uma identidade de sal e luz sobre a minha vida. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: há uma identidade de sal e luz sobre a sua vida. Aleluias. Você quer uma prova de que isso existe na sua vida? A nossa humanidade às vezes deseja provas, né? Quantas vezes pessoas ímpias, pessoas do mundo, pessoas que não conhecem o Deus que você serve, chegam para você, às vezes pessoas do seu trabalho, pessoas da sua família, pessoas da sua rua. Quantas vezes pessoas chegam para você e falam assim: nossa, você tem um abraço gostoso, você tem um abraço tão bom. Quando você abraça a gente, dá uma vontade de não largar o abraço. Quantas vezes as pessoas dizem para você assim: nossa, como é bom conversar com você, você tem um papo bom. A gente senta para conversar com você e a gente esquece do tempo. Como é bom estar do teu lado, você passa uma coisa boa para a gente. Parece que você tem um brilho diferente, eu não sei dizer o que é. Quantas vezes as pessoas dizem: nossa, fica mais um pouco, não vai embora não, está tão gostoso aqui você sentado, conversando comigo, vou fazer mais um café, não vai embora não. Quantas vezes as pessoas que não conhecem Deus falam assim: tem algo diferente em você, eu não sei dizer o que é, mas você parece que transforma, você parece que muda as coisas. Nossa, aqui em casa estava uma opressão, você chegou, o negócio ficou tão calmo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Vou te contar um segredo. Não é porque você é bonito. É porque há uma luz que brilha dentro de você, querido. E é o momento de você pegar isso e botar isso para fora. Não é o momento de você esconder. Não é o momento de você pegar essa luz e ofuscar ela dentro do teu coração, só para você ali. É tempo de você escancarar essa luz. É tempo de você cegar as pessoas que estão ao seu redor. É tempo de você dizer: sim, há algo diferente em mim, porque Deus me deu algo diferente, porque Deus me tornou capaz de mudar a situação, porque Deus me tornou capaz de transformar o ambiente. Isso que está em você era o mesmo que estava em Daniel. Isso que está em você é o mesmo que está em Daniel. Ele reconheceu, ele encontrou dentro dele, reconheceu, creu e usou. Reconheça, encontre, creia e use isso que está dentro de você. Lembra da palavra dos dízimos? Se não tornar verdade no teu coração primeiro, não vai tornar verdade no coração da pessoa que está ao teu lado. Se você não crê que isso está em você, não adianta você profetizar na vida da pessoa que está ao seu lado. Porque tem que ser verdade para você primeiro. Sim, eu tenho uma autoridade de sal e luz. Sim, eu vim para mudar a situação. Sim, eu vou profetizar e vou declarar que nada vai permanecer da mesma maneira. Porque eu acredito que não vai permanecer. Isso tem que ser verdade em você. No mundo cinza e escuro, seja a luz. No mundo sem gosto, sem sabor, insosso, seja o sal. Fale diferente do mundo, pense diferente do mundo, enxergue diferente do mundo. O mundo diz a mesma coisa. Se você assistir todos os jornais durante o dia, é as mesmas coisas. Se você for falar de situação econômica, é as mesmas coisas. Se você for falar de crise aí fora, são as mesmas coisas. Se você for falar de violência aí fora, são as mesmas coisas. Então pense diferente, fale diferente, enxergue diferente. Enxergue aonde as pessoas não enxergam, fale aquilo que as pessoas não falam, pense aquilo que as pessoas não pensam. E não tenha medo de ousar, não tenha medo de ousar a transformar as pessoas, não tenha medo de arriscar. Deus vai mudar a condição, Deus vai mudar a situação para te favorecer. Você não faz isso sozinho, você não faz isso sozinho, Deus faz junto com você. Deus era com Daniel e é com você. E Ele não muda. E Ele é o mesmo Deus. Você só tem que crer nisso, querido. A luz não pode ser contida pelas trevas. E o sal não pode ter o seu gosto mudado. Se você é sal e se você é luz, nada pode te impedir de fazer aquilo
para a qual o Senhor te chamou. Daniel e seus amigos na Babilônia viviam a mesma situação que você vive nesse mundo. Eu disse agora há pouco, você é um passageiro nesse lugar. Daniel era, de certa forma, um passageiro na Babilônia. Embora a Babilônia quisesse que ele se tornasse babilônico, que ele se vestisse, que ele falasse, que ele cresce como um babilônico, ele não se deixou contaminar. E você também não se deixa contaminar, querido. Deus falou comigo a respeito de 3 pessoas na palavra que mudaram o ambiente e decidiram se transformar e transformar as pessoas ao seu redor. Eu vou ler algumas passagens, você não precisa abrir. Depois você lê com calma na sua casa. Para que você entenda que não importa a situação, a condição onde você esteja. Se você decidir ser sal e luz, você será sal e luz. Lucas 7,9 diz assim: Jesus, diz admirado a multidão, que em nenhum lugar de Israel ele viu tamanha demonstração de fé em um homem. Jesus não está aqui falando de algum dos seus discípulos, de alguém que vivia 24 horas por dia com ele, de alguém que conhecia a palavra de Deus. Jesus está falando de um centurião romano, de alguém que vivia debaixo de um império, de alguém que vivia debaixo de leis rígidas, de alguém que tinha tudo para seguir aquilo que o mundo dele determinava, porque era obrigação para ele. De alguém que muitas vezes era usado para capturar cristãos, para castigar. Um homem de guerra que lutava, que combatia, um homem frio, um homem que adorava deuses, um homem que adorava estátuas, um homem que adorava imagens. Mas esse centurião romano, um belo dia, eu penso, ele olhou para dentro dele e disse: há algo diferente em mim. Embora eu esteja debaixo de um império, embora eu tenha um monte de obrigação que o mundo em que eu vivo me obriga a seguir, eu vou mudar isso. Não vou ser mais como esses homens que adoram essas imagens, que não falam, que não respondem, que não ouvem. Eu vou atrás de Jesus Cristo, porque eu sei que o que eu busco está nele, porque eu sei que ele pode trazer a cura que eu quero, porque eu sei que ele pode trazer a transformação que eu estou precisando. E esse homem mudou o seu ambiente, ele mudou a sua condição, ele olhou para dentro dele mesmo, encontrou a autoridade que havia nele e decidiu mudar. E ele mudou, e ele alcançou a cura que ele buscava. Ele nos dá um exemplo da fé que transforma. E ele foi elogiado por Jesus. Quando você decide mudar o ambiente ao seu redor e usar a autoridade que há sobre você, Jesus te elogia. Jesus olha com olhos para você e diz: aquele rapaz ali está fazendo algo diferente. Ele está vivendo a minha palavra, ele está estabelecendo a minha palavra, ele está usando aquilo que eu dei para ele, não está guardado dentro dele. Mateus 26:13 diz assim: Jesus diz: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, aonde este evangelho for pregado, isto que agora esta mulher faz, será lembrado. Jesus não falava de uma mulher que vivia 24 horas por dia com ele, mas Jesus falava de uma mulher como você, mulher que está aqui nesta manhã, de uma mulher ousada, que não se preocupou se a casa onde Jesus estava era segura, se tinha segurança, se tinha guardas, se ela foi convidada ou não, o que as pessoas iam pensar dela, o que a situação, o que as circunstâncias ia trazer como resposta para ela, mas ela decidiu ir lá, entrar, ungir os pés do Senhor, fazer aquilo que nem mesmo o dono da casa fez. Ela decidiu fazer isso, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar o que impedia, sem olhar as condições contrárias. Ela foi. E eu penso que Deus mudou toda a condição, que nem os guardas viram ela entrar. Porque a palavra diz que quando se deram conta, ela já estava nos pés de Jesus, usando um bálsamo caríssimo para ungir o corpo do Senhor, para lavar com lágrimas, para enxugar com os cabelos. Da mesma maneira, ela olhou para dentro de si em um determinado momento e disse: chega, eu não quero mais essa condição. Há algo especial dentro de mim e eu vou usar. Eu vou até o rei.
sem me importar por onde eu tenho que passar. E essa mulher nos dá um exemplo de adoração que transforma. O centurião nos dá um exemplo da fé que transforma. E essa mulher nos dá um exemplo da adoração que transforma. Do modo de adorar que chama a atenção do rei. Marcos 12, 43 diz assim: e chamando seus discípulos disse: afirmo que esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros que antes dela depositaram sua oferta, pois todos deram do que lhe sobrava. Ela, porém, deu tudo o que tinha. Jesus não falava aqui de uma pessoa abastada, de uma pessoa cheia de posse, de uma pessoa que ofertava, que doava para mostrar aquilo que tinha. Ele falava de uma senhora que não tinha nada. Ele falava de uma mulher que pegou tudo o que tinha e colocou ali como oferta. Ele fala de uma mulher que olhou para o Deus da provisão, de uma mulher que creu num Deus que provê todas as coisas, de uma mulher que não se importou se hoje eu tenho pouco, se amanhã eu não vou ter nada, se hoje falta tudo, de uma mulher que resolveu acreditar que ela não poderia ter nada naquele dia, mas que amanhã o Senhor viria com a provisão. Ela resolveu e ousou crer no Deus da provisão. Ela não olhou mais uma vez para condição nenhuma. Ela resolveu acreditar. Vou colocar aqui. Ela pegou toda a dificuldade dela e depositou na fé dela. E ela nos dá um exemplo de que descansar em Deus faz toda a diferença. Porque ela descansou em Deus. Ela colocou tudo que tinha e disse: não me preocupo mais. Vou descansar. Porque eu sei que o meu Deus não vai deixar faltar nada para mim. Daniel, seus amigos e essas 3 pessoas tinham a autoridade de sal e luz dentro deles. A mesma autoridade que está em você, a mesma fé que está em você, o mesmo descansar que está em você, a mesma ousadia que está em você. Mas eles deixaram de guardar aquilo e resolveram colocar para fora. E todos os 3 foram elogiados por Jesus. Você pode ser elogiado por Jesus se você já não é elogiado por Jesus. Você só tem que transformar primeiro as suas atitudes, primeiro o querer do teu coração, primeiro o desejo do teu coração de fazer descansando em Deus. Abra comigo em Mateus, no capítulo 5. Eu quero ler com você a partir do verso 13. Você é diferente, querido. Embora muitas vezes nós somos como Pedro, né? Querendo negar aquilo que está em nós. Não adianta. Eu costumo dizer, eu disse isso para mim mesmo uma vez. É tarde demais para querer fugir do Senhor. Já não dá mais tempo. Ele já te tocou, Ele já te transformou. Não adianta você querer. Você já é dele. Você já é dele, querido. Mateus 5, a partir do verso 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se você guardar esse sabor que você tem, de nada mais presta, querido. Use ele para mudar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. A luz de Deus que está em você não é para ficar fechada dentro de você.
Eu li uma vez um livro que diz que a graça, para se tornar graça, ela tem que ser passada. A mesma coisa é a luz que está em você. Você não pode acender uma luz e guardar debaixo da cama. A luz é para clarear o ambiente. Então use essa luz que está em você, querido. Seja luz, seja sal aonde você estiver. São palavras de Jesus para mim e para você. E se eu te perguntasse agora, por que Jesus diz que você é sal e luz nessa terra? Qual a razão de o Senhor dizer que nós somos sal e luz e devemos agir como sal e luz? Talvez você pode dizer, porque eu preciso clarear, porque eu preciso mudar o ambiente. E isso é verdade. Mas eu vou mostrar para você na palavra de Deus aonde que está esta resposta. Para que você saiba que quando Jesus disse seja sal e seja luz, mais do que ele dizer para você, é um chamado para que você seja. Abra comigo em Isaías, no capítulo 60. Eu disse que hoje nós íamos passear na palavra do Senhor, graças a Deus. Isaías capítulo 60, eu quero ler com você o verso 1. Bom é o nosso Deus. Você encontrou Isaías 60? Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão cobrem os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isaías aqui está falando da nova Jerusalém, do reino de Deus, da luz do reino de Deus. O que você é nesta terra? Embaixador do reino de Deus. Então essa luz está em você. Isaías está falando de você, da luz que está em você e que não pode ser contida. Porque quando as pessoas virem essa luz que brilha em você, eles verão a glória do Senhor sobre você. Quando as pessoas disserem, você tem um abraço bom, elas saberão que é o Senhor em você que está abraçando. Quando você chegar e cumprimentar uma pessoa de uma maneira diferente, e amar uma pessoa de uma maneira diferente, ela saberá que é a glória do Senhor que está fazendo isso sobre você. Aleluias. Aleluias. Toda honra e glória a Ele que é o único digno. É por isso que Jesus diz que nós somos sal e luz neste mundo. Porque este mundo vive nas trevas, porque este mundo vive na escuridão. E se você não usar essa luz que está em você para clarear esse mundo de trevas, você vai se tornar treva. E você não foi chamado para se tornar treva, querido. Quando você entra num quarto escuro, o que o ambiente te mostra? Pensa por um momento, você está num quarto escuro. O que você vê? A escuridão. Você vê tudo igual, querido. Não há um ditado aí no mundo que diz que à noite, no escuro, todos os gatos são pardos? Todos os gatos são iguais. Quando você entra num mundo cheio de escuridão, é tudo igual. É a mesma coisa de você estar num quarto escuro. É tudo igual. Você não enxerga nada, é tudo preto. Tudo a mesma coisa. Mas quando você entra num mundo escuro, num quarto escuro, resplandecendo a luz de Cristo que está em você, o que se torna diferente no ambiente? Você se torna diferente. E a partir de você, todo o ambiente se torna diferente. A partir da luz que emana de você, todo o ambiente se torna diferente. Nada fica oculto, tudo vem, tudo se revela, nada permanece igual. Quando você entra num ambiente e determina, eu sou a luz deste lugar, e como luz eu vou brilhar neste lugar.
No mundo sem gosto, seja o sal. No mundo escuro, seja a luz. Deixa o sal e a luz da glória de Deus que está sobre você resplandecer. Da glória que estava em Jesus. E por falar em Jesus, quem neste mundo foi mais sal e luz do que Jesus? Quem? Você quer ver como é que a história dele é parecida com a sua? Quando Jesus veio do céu para essa terra, para falar de uma forma mais fácil, ele veio para um mundo de escuridão, para um mundo que vivia debaixo da escuridão, do peso do pecado. Mas ele não se tornou escuridão, embora ele tenha levado nossos pecados naquela cruz. Jesus fez toda a diferença naquela cruz, para que você pudesse fazer a diferença hoje, no seu meio ambiente, no seu convívio, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Jesus transformou o mundo naquela cruz, para que hoje você transforme vidas que estão ao seu redor, hoje em dia. O sangue dele está sobre você, a luz dele está sobre você, o sal dele está sobre você. Usa isso, querido. Eu venho aqui nesta manhã te convidar a mudar, a transformar, a ser transformado por aquilo que está em você. Você não pertence à escuridão. Você é a luz que clareia a escuridão. Você não pertence ao mundo sem gosto, mas você é aquilo que dá gosto no mundo. E se você era um com Cristo naquela cruz, e se Cristo é um com você hoje, você tem que ser como Ele foi, como Ele é e como Ele será. Você tem que ter o mesmo brilho. Você tem que fazer a mesma coisa. No mundo de trevas, aquele que brilha é referência. No mundo de trevas, aquele que brilha é o guia. No mundo de trevas, aquele que tem luz transforma tudo ao redor. Olha para dentro de você, encontra essa luz dentro de você. Reconheça ela, acredite nela, use ela para fazer aquilo para qual o Senhor te chamou para fazer. Você tem luz própria, você não precisa da luz de ninguém, você tem luz própria. A luz do Senhor está em você, a luz do reino de Deus está em você, e você tem que levar isso para onde você for, querido. Começa mudando agora, ouse mudar, começa amando os teus inimigos, começa amando aqueles que te criticam, começa a orar por aqueles que você sabe que falam de você. Ouse mudar, ouse transformar, porque a gente ser luz com quem é bonitinho com a gente é fácil, mas nós precisamos ser luz para aqueles que precisam da luz. Ouse amar aqueles que te odeiam, ouse amar aqueles que te criticam, ouse amar aqueles que te colocam para baixo, ouse orar por aquelas vidas que muitas vezes te amaldiçoam. Jesus fez isso desde o começo até o final naquela cruz. Ele transformou o mundo naquela cruz, para que você transformasse a sua vida, o seu meio ambiente hoje aqui na terra, querido.